Vamos a ver os 5 desafíos e chegar ao punto central. No pasado, eu era moito crítico con o traballo dos anos 60, dos anos 70 na Europa, centrado únicamente sobre textos singulares sobre a creatividade. Os grandes autores en defensa da creatividade era a voz de alumno, o que escribe o alumno se ten que defender e, sobre todo, nós temos que deixar un lugar á escrita identitaria do alumno. Era ocorrente e no pasado o tratamento de cada sujeto único, é verdade que nós somos todos diferentes, mas non facía parte do meu cuadro. Por qué? Porque eu penso que a lingua colectiva, a lingua portuguesa, antes de aprender o portugués, vocês falaban todos, escribían todos portugués, eu aprendo a partir da comunidade. É que o interés do traballo sobre os géneros é que as dimensões genéricas existen antes que un comece a escrever e que forman parte do colectivo. Para mí, a creatividade ten que ver, unha vez que uno domina a técnica do soneto, pode inventar un soneto novo, mas primeiro ele ten que se impregnar dos sonetos. Se você quer escrever uma carta original, convém saber como funciona uma carta. Se quer escrever um relato histórico diferente dos outros, também. Eu tinha a minha resistência sobre a entrada sobre sujetos únicos, porque no Brasil, na Suíça, que tem mais dinheiro, uma escola para cada menino é impossível, e que acho que não é a coisa melhor, porque eu sou interaccionista e penso que com o diálogo com os outros que é a partir do social que nós melhoramos o individual. É uma posição filosoficamente espinosista, se vocês quiserem, para falar de filósofos antigos, mas eu acho que a língua portuguesa ajuda vocês a construir a sua identidade, inclusive pessoal, e que o conhecimento dos textos dos outros e dos géneros ajuda, em um momento determinado, a escolher as formas singulares. E que o que eu percebia no trabalho dos professores é que, trabalhando um texto singular, eles trabalhavam unicamente dimensões transversales como a ortografia, a sintaxe, se tinham um erro de sintaxe ou de morfologia, o lexical. E que eles abandonavam todos os mecanismos de textualidade que são característicos do gênero. Para mim, não era suficiente com o trabalho. Qual é o problema do trabalho com os gêneros? O trabalho com os gêneros se opõe o gênero é sempre plural, se trabalha a diversidade, se busca desenvolver aprendizagens específicos na pluralidade, mas é uma aposta sobre as dimensões genéricas como motor para os aprendizagens, para a escola que desenvolve uma cultura geral para todos e que os conhecimentos básicos para todos os alunos do Brasil é que dominen os principais usos da língua, as dimensões regulares dos usos que são, do meu ponto de vista, genéricas. Se compreende ou é complicado? Se compreende? Olha. Mas eu observo ainda hoje que o que é um gênero, o que é um tipo discursivo, os professores se perdem. Aí temos que fazer um esforço, porque a definição tem muitos professores na sala que agora têm uma visão mais clara da diferença de tipos discursivos e gêneros textuais, mas nas aulas a confusão é enorme. A escolha das dimensões
de linguagem para trabalhar os diferentes géneros, a ideia não é muito clara tampouco. É que se os objetivos é o desenvolvimento das capacidades da ação, de poder, diante de um problema social, se defender com a língua. O taxista de hoje falava um português perfeito para resolver problemas na comunicação de todos os dias. Capacidade discursiva, de organização do texto e linguístico-discursiva, e mais ainda, de sentido, são de construção do sentido dos textos para se comunicar, são fundamentais, e você vê que os dois objetivos são diferentes. Criatividade, o estilo singular de cada aluno, ou desenvolvimento para todos de capacidades. É verdade que eu continuo pensando que o segundo é mais importante, mas tem muitas confusões, e o desafio novo é articular os dois. Por quê? Porque num momento determinado, os mais pequenos, eles vão começar trabalhando um texto singular, eles ainda não têm a capacidade de abstração para ver o que é comum aos diferentes textos. Mas o que buscamos é a transferência do que aprenderam no texto singular para outros textos da mesma família. É a vantagem de trabalhar sobre o genérico. Então, o passo é o singular do pequeno para ver que o que ele aprendeu nesse texto pode ser utilizado em outros. Mas quando sejam maiores e que dominem mais as dimensões genéricas, o desafio é trabalhar a criatividade e o estilo. E a fórmula da Olimpíada da Língua Portuguesa joga com os dois. Se propõe um trabalho sobre os géneros, mas também fomenta a voz individual dos alunos, a criatividade, inclusive com o prémio, porque quem faz um texto mais original que responda a uma série de elementos. É uma dialéctica entre o texto e o género. Para melhorar o ensino da oralidade da escrita e também para trabalhar de uma maneira mais fina a zona de desenvolvimento proximal. E que, nesse caso, é muito importante ouvir a voz do aluno e que a crítica das sequências didáticas de Joaquim Dols, as minhas, a autocrítica, é que muitas vezes os professores seguem as minhas ferramentas e não leem e tratam de compreender a voz do aluno. Segundo desafio. Os professores, eu gostaria um compromisso da Olimpíada, e a minha oficina aqui vai ser para aprender com vocês a avaliar textos de alunos. A avaliação final para o prêmio não me interessa. Tem gente que fará melhor que eu. Eu quero avaliar os erros e os obstáculos para compreender qual é a fonte dos obstáculos, porque eu quero desenvolver para escrever melhor o futuro, que é o slogan da Olimpíada. Eu quero compreender qual é a raiz, se pode dizer, raiz, sim, dos obstáculos, porque se você tem a raiz, não corrige, trabalha para que o obstáculo não retorne. E as diferentes capacidades podem nos ajudar a identificar onde se encontram os obstáculos, mas onde o análise é menos fino é o número 3, capacidades linguístico-discursivas. É para identificar na textualidade quais são as coisas que eles ainda não sabem fazer e que não sabem utilizar corretamente na língua portuguesa. Quando um aluno diz, depois repite a mesma expressão ou utiliza de forma incorreta, não a conjugação, não os erros ortográficos da conjugação verbal, o uso do presente narrativo mesclado com o pretérito
perfeito, agora diz bem, sem justificação, que passa de um a outro. Esse tipo de a avaliação desse tipo de dificuldades que são da língua portuguesa, acho que poderiam ser mais finas e que poderíamos fazer um trabalho melhor. E também o que reúne todo, segunda crítica a Joaquim Dols. Vera Cristóvão fala de capacidades de significação. É que muitas vezes o problema da escrita é que a coerência geral do texto, o que reúne todo, a forma de criar significados particulares, não é dominada. É que muitas vezes o aluno toma o risco de fazer algo complicado ainda não sabe bem. E cria confusão. A leitura, você lê, é que a avaliação é importante, mas o diálogo que sigue para compreender o que ele quis fazer é ainda mais importante. A recepção das produções singulares por parte do professor é muito importante, porque tem professores que corrigem, mas não lê. Ele corrige a ortografia, mas não se interessa por o que diz a aluna. Tem professores que lê, mas não regula, não dialoga e não compreende. Porque exige, para compreender o que o aluno quis dizer, o diálogo é imprescindível. E tem professores que unicamente veem os problemas ortográficos, sintáxicos. E para mim tem duas perspectivas diferentes: o professor centrado na criatividade que corrige a ortografia e o léxico, ou o professor centrado nas dimensões genéricas em detrimento da criatividade. E que para mim é importante casar as dois e identificar de maneira mais clara quais são os obstáculos do aluno, porque o progresso ou o desenvolvimento da linguagem vai depender da nossa identificação dos obstáculos e das zonas de trabalho com eles de próximo, de desenvolvimento proximal ou próximo. Ok. Estamos no terceiro desafio, trabalho linguístico sobre a textualidade. O diz todo o tempo. Acho que as sequências ou os materiais da Olimpíada, as ferramentas propostas, ainda poderiam ter um pouco. O grande sucesso é sobre os projetos, sobre as situações de comunicação, sobre a planificação. Mas é a Olimpíada da língua portuguesa. Acho que podemos fazer mais por a língua portuguesa. Vocês me compreendem? Eu sou o único na sala que não domino a língua portuguesa. Mas eu preciso de vocês, professores brasileiros criativos, de atividades para que o domínio do uso da textualidade se melhore. E aí, todos temos que aprender. Eu considero que é um desafio, que é o terceiro. Quarto desafio, no meu caso, eu sou muito crítico com Joaquim Dols, e vocês deveriam tomar como exemplo outra pessoa. Não sou o modelo a seguir, eu sou de muito mau gênero. Por quê? Porque a minha generosidade fabricando atividades fiz que a gente, os professores, apliquem os exercícios de maneira mecânica. O ensino da escrita é comunicação. Você olhe os meus exercícios, se vocês têm acesso a eles, porque são em francês ou em espanhol, mas inspire-se, transforme, utilize, pode utilizar, é uma ferramenta, mas utilize no bom momento e não de maneira desumanizada. Eu sou vigotskiano e acho que o gênero é uma ferramenta que transforma o pensamento, que o texto, a leitura, nós lemos o pensamento do outro. Por que a leitura é importante? Talvez os tecnicistas vão dizer para ter trabalhadores, atualmente precisamos mano de obra que sepa ler. Eu digo, para que sepa ler o pensamento do outro
e dialogar con o pensamento, ter un pensamento propio. E ainda máis importante, os textos, os géneros, son unha ferramenta semiótica que nos ajudan a ser persoas. Se você toma a ferramenta para facer exercícios sem saber qual é a finalidade do exercício, eu ainda não consegui que as minhas ferramentas sejam ferramentas semióticas no sentido duro e puro do término, que ajudem a transformar o pensamento. Seria, a minha ambição é que as suas ferramentas, as ferramentas colectivas, no de Joaquim Dors, ajudem a transformar a educação e o pensamento crítico da população brasileira. Seria ótimo. Não me importa o partido político. O projeto coletivo é ajudar a construir ferramentas que deem sentido ao nosso trabalho. Me emocionaria ver, se fosse possível, e pouco a pouco vocês conseguem. Eu não consegui, mas vocês conseguem, porque acho que esse sentido do trabalho sobre a textualidade é fundamental. Compreenderam? Sem falar de grandes autores. O passo a passo. Eu mostro aqui um esquema de uma tese de um doutorando belga, nós passamos do outro lado do Atlântico, que tomou as bases do meu trabalho sobre os gêneros textuais, mas ele trabalhou em lugar de... Ele acentuou as etapas. E o texto, eu vou dizer inclusive a tarefa que ele deu é de escrever um texto para apresentar o Dudu, não sei como se diz em português. Dudu é o moeco que, como objeto tradicional que tem os pequeninos. E na Europa todo mundo tem o conserva toda a vida, que pode ser un urso, ou pode ser un moneco que quando van a crescer tem o objeto tradicional e dormem com ele. Eu não tive, porque venho de família mais modesta, não tive, mas todos os meus colegas suíços se lembram, um tive não sei, diferentes moecos. E o texto escrito, a primeira produção era a apresentação para os outros, porque depois ele fez uma exposição, eles tinham 10 ou 11 anos e vieram com os moecos de quando eram pequeninos, com o texto. Mas ele fiz uma pesquisa experimental, não queria falar de pesquisas, mas a de formação profissional, e tinha um grupo de controle e ele mediu a cada etapa as transformações do grupo de alunos que seguiram a sequência didática. E a primeira etapa era sobre a planificação, e foi uma transformação, porque eles pontuaram no texto e desenvolveram o trabalho sobre... A segunda sobre as anáforas, sobre os pronomes. E tinha etapas em que o trabalho era sobre um aspecto muito pequeno, simplesmente uma correção. E os resultados foram muito bons, mas o que eu queria dizer hoje é que, olha, segunda versão, terceira versão, quarta versão, aqui era para o concurso literário do SEMPEC, chef-d'œuvre, como se traduz em português? A obra de arte, mas a obra de arte é aqui. Ele teve, eu tenho a técnica e não utilizo a técnica. Ai! Não sei. A derivação técnica não chegou. O último é um texto da mesma família, do mesmo gênero, mas diferente. Por quê? Porque o seu objetivo não é o prêmio do SEMPEC. O seu objetivo é a transferência do que aprendeu escrevendo para o SEMPEC. Eu estou seguro que também é porque vão a transferir. Mas demonstrar que eles sabem passar da escrita
do texto para apresentar o moeco para a escrita de apresentação de outra coisa. E o cambio entre a produção inicial e a produção final, eles diminuíram um pouco porque os conteúdos eram diferentes, mas conservou as aprendizagens. É importante. Se eu defendo os gêneros, ainda que trabalhamos também textos singulares, é porque eu me preocupo da transferência do que se aprende com um texto em outros da mesma família, porque o nosso objetivo fundamental é a transferência das aprendizagens da escrita nas práticas sociais fora da escola e de uma forma muito mais aberta e geral que o texto singular. Era importante. E o quinto, e vamos a terminar. Quanto tempo falta? Então posso fazer o quinto com mais tranquilidade, ou se vocês estão cansados, vamos a falar, o diálogo é mais interessante. O quinto desafio é a postura e as intervenções e os gestos do professor. Primeiro, de postura. São metáforas. Um professor que dicta o que o menino tem que escrever é uma postura onde a autonomia não é muito grande. Mas, se você tem um aluno cego na aula, pode acompanhar, que é diferente. Uma coisa a postura é dictar o que tem que escrever. Outra, aconselhar não é o mesmo. Aconselhar que tipo de acompanhamento. Vamos a afinar as posturas. Outra coisa eu dou a tarefa a eles fomentar a autonomia. É que nós, na mesma aula, não somos sempre da mesma maneira. Hoje eu estou dando uma palestra magistral. Não posso ter um diálogo, vamos a ter um diálogo, mas é muito difícil, com não sei quantas pessoas tem na sala, de ter uma postura de diálogo. Mas, inclusive, em uma situação magistral, de exposição oral, eu posso jogar com o pensamento dos outros, ter uma postura diferente. E vale a pena reflexionar sobre as posturas do professor quando ensina a escrita, porque a postura não é a mesma. Eu dou a tarefa, ele se desenvolve, eu deixo que ele construa ferramentas com os outros, e são posturas que não são. Acompanhar não é o mesmo, e inclusive as mães de família e os pais não vão ter as mesmas posturas quando os meninos trabalham em casa a escrita entre uns e outros. Uns dizem os deveres, se diz deveres também em português, você faz sozinho, e outros se sentam ao lado. No caso da minha mãe, são lembranças antigas, ela queria que eu fizesse na cozinha, porque ela teve pouca escola e aprendia dos meus deveres. Mas seguia, que também era uma forma. Ela não fazia nada porque não podia fazer, mas ela queria aprender dos meus, entendem? É ainda uma postura diferente. Digo porque vocês podem estar em situações em que a comunidade é muito diversa e que a postura que vocês vão ter pode implicar de uma maneira ou outra a comunidade e tem que reflexionar. Eu não digo qual tem que ser a postura, mas eu digo precisamos afinar em que momento eu tenho uma postura de acompanhamento, de conselho, de questionamento, que é uma postura diferente, questionar, em que momento eu, em francês se diz devolver, deixo totalmente o aluno. Os piagetianos são pouco intervencionistas. Eles deixam, seguem o aluno. Eu sou intervencionista. Por quê? Porque acho que se você deixa sozinho para a aprendizagem da escrita, se perdem momentos clave na aprendizagem.
Mas o tipo de intervenção não quer dizer que eu faço o trabalho no lugar do aluno. É que a postura tem que se pensar a postura. Bom, mas nosso equipo de pesquisa é Carla Messias da Silva vai trabalhar sobre isso. Distinguimos 5 gestos fundamentais. Depois, a maneira de exercer o gesto pode ser diferente. Quando falo de gesto do professor, é como concretamente, inclusive corporalmente, trabalha com os alunos. Eu vi que alguns dos professores universitários aqui, quando falavam comigo português, não falavam o mesmo português. Não sei se vejo a professora Carioca. Eu sei que em Minas Gerais falam muito rápido, mas quando falam comigo, não falam da mesma maneira. O gesto é de falar articulando muito bem para que eu, em lugar de dizer, para que me ajudar a gravar. É um gesto do professor de português, língua estrangeira, a articulação. E quando vocês falam com estrangeiros, não falam da mesma maneira que... Mas quando vocês falam na creche ou os primeiros níveis, vocês falam de outra maneira. Eu vi aqui no Brasil muito uma postura que pessoalmente não me gusta muito, que é com os pequenos, mas não deveria dizer porque os pesquisadores não temos que dar a nossa opinião, mas eu acho que não porque sejam pequenos nós temos que falar como os gatos, não sei, é uma coisa... Sim, mas não porque... Não. Do ponto de vista deontológico, eu deveria calar, porque talvez seja um erro. É uma postura... Eu não gosto desse tipo de falar, de acentuar. Talvez seja um objetivo do desenvolvimento de linguagem, da passagem da família à creche ou da família à escola, passar o lecto familiar, a maneira como falamos os bebês, à língua comum, a língua portuguesa comum da escola. E que na língua portuguesa comum da escola, não é, ou xixi, porque todo mundo diz, mas não é a melhor maneira, não é a zona de desenvolvimento proximal. Eles podem receber modelos mais complexos e que vão ajudar a se socializar. Mas a ideia é que gestos são fundamentais para se adaptar ao aluno. Primeiro gesto, isso é importante para os professores. Tenho 15 minutos, mas em 5 minutos vamos a falar dos 5 gestos. O primeiro é que eu digo a todos os meus alunos, eles sabem que para mim é fundamental, porque é o paracaídas, se diz paracaídas? Paraquedas. Ok. Estou seguro que vocês têm muito melhores alunos nas aulas que na palestra. Quando eles têm um estágio prático, ou quando eles começam, se eles não têm um planejamento do trabalho, eles vão a perder o grupo imediatamente. Eu digo, pensem no que vocês depois vão a realizar as coisas de outra maneira, porque entre o planejamento e a realidade as coisas sempre mudam. Mas no tempo da formação e no tempo de não formação, hoje, esta semana é São João, vamos a fazer um texto sobre, não sei se as festas juninas, não sei, mas você planifica o seu projeto e os PDG da Ana Maria Guimarães, os projetos didáticos de gênero, é isso, um planejamento. Vamos a relato histórico, a carta, o poema, mas antes de andar à aula, você tem o gesto de planificar o trabalho. Porque, você vai me dizer, se tem na escola primária 3 turmas, ele não planeja nada.
improvisa constantemente. E tem muitos bons professores que a postura é de improvisar e não de planejar. Mas o gesto de planificação, aí eu sou o pequeno ditador. Os pequenos sempre somos muito autoritários. A gente que se forma comigo tem que aprender a planificar o trabalho. Tem que aprender a elaborar projetos. Por quê? Porque se ele chega e o projeto está claro, a gestão do grupo e o trabalho vai funcionar muito mais. E a aula não será fraca. Na escola pública ou na escola privada, se o projeto está bem elaborado e se ele no planejamento antecipa os obstáculos, é impossível que seja... é impossível, se não entra ninguém, mas não sei, eu não conheço a realidade brasileira, mas é mais difícil que a aula seja fraca sobre a escrita. Primeiro, gesto, antes de entrar na aula, planejar. É simples, mas é complicado, porque depois vamos a ver como se planeja. Segundo gesto, a formulação da tarefa, porque no planejamento você inventa, recolhe ferramentas, escolhe materiais, utiliza ou não utiliza o livro didático, busca nos conselhos de as perlas de Imaculada para ver como vai trabalhar, recolhe os materiais do SEMPEC. Tem o projeto elaborado, modificado porque você conhece o grupo de alunos, mas no momento concreto, você tem que ver, tem 30, 40 alunos, estão saltando e gritando, vamos a ver como entra na situação. Você entra com uma luz, encende, vamos a falar de história. Deixam de gritar, vem a luz, se tranquiliza. A maneira concreta de formular a tarefa é importante. É importante para a motivação, mas é sobretudo importante porque o obstáculo, muitas vezes, não é dos conhecimentos, ou não é um obstáculo epistemológico do aluno para a escrita, é que a tarefa está formulada de uma maneira que ninguém pode compreender. A maneira de apresentar a tarefa vai ter umas consequências fundamentais. É um gesto que temos que melhorar, é que as perlas de Imaculada, não sei se está na sala, as formas de trabalhar, sim? As formas de trabalhar formam parte de como implementar as tarefas na aula. Terceiro gesto, a memória didáctica. Vocês, professores, são os guardianes da memória da aula. Quem perde a memória perde a identidade. O Brasil é um país que não tem muita memória. É uma crítica, a primeira vez que digo coletivamente, vergonha. Mas eu sou socio-histórico. O que vocês fizeram o ano anterior tem que ser consolidado. E vocês têm que antecipar. A ordem e o progresso do Brasil tem que estar fundamentado no passado também. Os magníficos prédios de São Paulo estão construídos sobre uma terra. Antes tinha outras coisas, outras línguas, outras culturas. Isso é muito velho. Mas não esqueçam, ao menos, que o ano anterior os mesmos meninos trabalharam com outros colegas e que a semana anterior eles trabalharam em outras coisas. E o gesto de memória didáctica é recordar o que eles fizeram, recordar o velho para instaurar o novo nas bases do velho. Nesse sentido, eu sou muito conservador porque acho que o desenvolvimento se assenta sobre o que na consolidação do passado, nas aprendizagens, na política é coisa que não quero entrar. Mas é verdade que é um papel, um gesto, uma intervenção que é muito importante porque para a aprendizagem o aluno tem que articular
o que ele fez e sabia, mas algumas vezes não sabe que sabe, com o novo. E as transições, as articulações, o recordo do que eles fizeram para articularlo com o novo é fundamental como gesto do professor. Memória didáctica, vocês são os guardianes da memória, e quem perde a memória perde a identidade, diz um filho de uma mãe que morreu Alzheimer e não sabia quem era. Quem perde a memória perde a identidade. E quem perde a memória do que fez não pode aprender do novo, ou não pode assentar o novo com o velho. É um gesto importante. O mais importante de todos. Regulação. Diálogo. O aluno escreve um texto. Vocês podem ter como gesto que o gesto da avaliação, se você quiser, pode que falta aqui, mas pode ser você aprender a corrigir o texto, uma correção ortográfica. Você anota o texto, é diferente, é um comentário no texto. Você pergunta e dialoga. A regulação é se você antecipa quais são os obstáculos, quais são as coisas que bloqueiam as aprendizagens, você pode saber como vai intervir. E por que é tão importante? Porque a diferença, isso é resultado das minhas pesquisas. Se vocês trabalham em sequências didácticas, passo a passo, todos os alunos têm progresso na escritura, ao menos na Suíça. Acho que aqui também. Se passam 3 semanas ou 2 semanas trabalhando um texto e chegam a motivar os alunos mais fraquinhos e os melhores da aula, os dois progressam. Assim, os que tinham na produção inicial um nível de 7 subem a 10 e os que tinham 10 subem a 13. Mas a diferença permanece. Mas progressam todos. Que professores têm resultados experimentais diferentes? Os que têm o gesto de regulação particular. São os professores que questionam, são os professores que reformulam. E são os professores, e vou terminar aí, que têm um ensino explícito. Ensino explícito é o professor que chega a desenvolver saberes, explicar a textualidade com um linguagem que é compreendido por o aluno. E o aluno toma consciência do erro e pode falar do erro. E aí a satisfação do Vygotskiano que o professor que chega a elaborar um conceito operacional para o aluno é o que tem resultados muito mais interessantes. O aprendizagem explícito, nesse sentido, tem muitas vantagens. As formas de diálogo na aula. A gente que faz pesquisas sobre análises, terminei. A gente que faz pesquisas sobre a conversação pode analisar que tipo de diálogo na aula é o diálogo fundamental para chegar ao quinto gesto, que é institucionalização, que é a cultura comum da aula. Num momento determinado, o professor diz: hoje aprendimos isso, a partir de hoje, o futuro do perfeito, você sabe, do perfeito, do pretérito, é uma forma assim, se utiliza em um intervalo temporal para lançar para o futuro, e dá uma explicação, e colectivamente, sabe, se vocês querem criar um efeito de lançar para o futuro a partir de um momento passado, vocês utilizam o futuro do perfeito, que chama-se condicional em francês, espanhol e outras línguas latinas,
Mas acho que por uma vez no portugués escolheu melhor o nome. 5 desafios. Resumo, se me lembro bem, porque senão é a memória didáctica. A melhorar a articulação do trabalho de um texto singular, as dimensões do gênero, com uma finalidade, transferir o trabalho que se faz cada vez a outros textos diferentes. Segundo, aprender a avaliar, que também é um gesto, melhor as produções dos alunos para identificar os obstáculos principais e adaptar o ensino às tensões, porque nós todos sabemos que aprender exige trabalho, são desafios, mas encontrar quais são os obstáculos principais e adaptar o ensino. Terceiro, evitar, Joaquim Dols, excessiva técnica, porque é verdade que o Brasil é um país de engenheiros e que se encontrássemos a engenharia para o letramento e como os pontes, que todo vai haver, mas combinar, vamos a dizer as coisas, o desafio, combinar a necessidade de uma engenharia e o SEMPEC, a Olimpiada nos ajuda, os materiais são bons, são ferramentas, são engenheiros, vocês muito Brasil da engenharia, mas combinar o gênio da engenharia com a humanidade do uso para evitar a derivação, a aplicação puramente técnica do trabalho. Esse era o terceiro. O quarto, que não sei se me lembro, tenho que... Não, era esse, o quarto. Me falta um. Que confidenciante mau. A língua portuguesa. Aí o desafio é o seu desafio. O português estrangeiro, o estudante de português estrangeiro diz: eu quero mais português para aprender português. Eu quero que o ensino da escrita e da leitura aborde mais os aspectos de textualidade em português. É um desafio porque eu vejo que se pode fazer mais diretamente integrado nos textos sobre a língua portuguesa. E o último é aprender os uns dos outros na comunidade que vocês formam, no trabalho coletivo que vocês fazem. E eu quero fazer parte da sua comunidade a afinar e a encontrar os melhores gestos para aprender. Terminei.